Olá, eu sou a professora Andréia Mariano Alves e hoje no nosso curso de Design de Interiores nós veremos materiais e revestimentos destinados ao projeto de interiores residenciais. Dentro do nosso guia de aprendizagem, nós verificamos os fundamentos do projeto, então qual é o passo a passo, quais são as informações que o projeto precisa ter para que a gente possa fazer com que ele seja um projeto funcional, tenha uma boa estética e que ele seja viável economicamente falando. Depois nós vimos um pouquinho na aula passada sobre a compreensão dos espaços e como a gente faz o pré-dimensionamento, como a gente estuda o layout, a questão dos fluxogramas, então, de um cômodo para o outro, o que é ideal até para manter uma privacidade das pessoas, ou para que eu possa receber o público dentro da minha casa de maneira mais eficiente e também que eu consiga resguardar a minha privacidade. Nós vimos as questões de segurança relacionadas à automação das casas, que vem crescendo bastante, e hoje nós veremos também como especificar os materiais e acabamentos com projetos voltados para a área residencial. Então, para selecionar os materiais para interiores, é importante que a gente permita que essa influência estética, as tendências, elas também tragam um arsenal de informações para a gente, para que nós possamos ajudar os clientes a entender qual é a forma mais adequada de escolher um estilo arquitetônico, ou como essas tendências podem se adequar ao estilo de vida daquela pessoa, daquele cliente, e não esquecendo de sempre afirmar sobre a funcionalidade e até mesmo a sustentabilidade dentro dos espaços, até para que a gente possa trabalhar muito bem cada espaço de acordo com o que o cliente também vai acabar armazenando naquele espaço, em relacionado a mobiliário ou às suas necessidades básicas. E cada material que nós escolhemos, eles têm suas próprias características, qualidades, e eles devem ser cuidadosamente considerados para que garantam os objetivos do projeto de acordo com a necessidade do usuário. Então, primeiramente, é importante buscar uma variedade de opções disponíveis do mercado, desde a madeira até o metal, da pedra até o plástico. E nós temos uma gama de materiais hoje que até há uma uniformidade de materiais, uma mescla de materiais para poder oferecer uma diferença de cores maior, ou uma tendência de trazer tonalidades da mesma cor, mas de forma diferenciada, em questão de texturas, até as propriedades físicas, se aquele material ele é um pouco mais enrijecido, mas com uma boa durabilidade, ou se é um material um pouco mais maleável, mas que também permite uma questão de conforto, segurança. Então, essa escolha de material sempre vai se adequar ao uso daquele ambiente, incluindo o tipo de espaço, qual atividade que vai ser exercida ali, e também sem deixar de pensar no orçamento disponível que aquele cliente nos apresenta. E o item mais importante é quais são as preferências desse cliente e a sua personalização, para que a gente sempre faça um projeto adequado nesse sentido. Então, na escolha desses materiais ou acabamento, a gente tem que considerar o objetivo do projeto. Então, qual é a escolha dos materiais relacionados aos ambientes que vão ser reformados ou que vão ser criados ali. E também é importante avaliar o nível de tráfego que vai haver naquele ambiente. Se é um ambiente que é mais privativo ou se ele é mais público, como vai ser feita a limpeza, o desgaste da exposição ao sol ou outros elementos climáticos, e também os fatores relacionados à cor, à textura, que pode influenciar bastante naquela questão da sensação que a gente tem no ambiente e também qual é a impressão que esse ambiente vai acabar passando. E isso acaba compreendendo na questão de como também observar a iluminação. Então, hoje nós vamos ver bastante essas questões de como a iluminação ela acaba nos ajudando na escolha do material e o acabamento, até porque dependendo de como vai ser o foco dessa iluminação ou como eu vou destinar as formas iluminativas dentro daquele ambiente, o que eu vou trazer como destaque, o material também nos ajuda nessa compreensão. E o material de composição, que é sobre a resistência, a flexibilidade, a maleabilidade desses objetos,
assim a gente consegue definir quais serão as suas aplicações. E sobre as instalações, nós devemos analisar a mão de obra, por quem será feito essa fixação, ou a forma de colocar esse material no espaço, a sua instalação, verificar se essa pessoa ela realmente ela é capacitada para essa finalidade, se vai fazer muita poeira e se o cliente ele tem algum tipo de alergia. Então, como nós vamos fazer para proteger aquele espaço, para que essa poeira ela não passe para outros ambientes também. Então, essa questão da proteção durante a execução e também verificando quais são as formas de minimizar os erros para que nós não tenhamos aí nenhum tipo de desperdício e nem despesas desnecessárias ou prejuízos. E a seleção dos materiais, é importante pensar sobre por que esses materiais ou acabamento, eles têm a ver com o objetivo da pessoa em restaurar o seu lar ou revitalizar aquela casa. Então é importante que esse momento ele seja prazeroso e não só um momento de estudo, né, para que a gente possa chegar num objetivo final em que mais se adeque também com o estilo de vida daquele cliente. Então é importante destinar um bom valor de investimento para os acabamentos, porque eles acabam sendo os itens mais caros, né, durante a nossa obra. Mas que além de trazer um aspecto estético interessante, ou que venha chamar atenção, que traga mais valor para aquela obra, também é super necessário a gente pensar sobre a qualidade, a acessibilidade e como a qualidade desse material, essa durabilidade vai impactar no investimento que o cliente vai ter naquele momento, até para que a gente não precise fazer reformas a curto prazo. É sempre importante jogar limpo com o cliente e demonstrar, né, que essa intervenção que vai sendo feita, o quão ela pode ajudar o cliente a ter um melhoramento dentro da sua casa, seja para tirar uma infiltração, ou seja para adequar as questões elétricas da casa, que muitas vezes não foram feitas de forma adequada, ou quando ele estava concebendo a sua casa, ele não tinha essas condições, e com o passar do tempo ele conseguiu adquirir formas para poder trazer esses melhoramentos, ou até para automatizar a casa, que está muito em alta também, para deixá-la mais segura. Então é importante que tudo isso já seja planejado como princípios, né, do pré-projeto, até para que a gente possa fazer com que esse projeto ele não precise de ser refeito várias vezes ou precise de reparos por falta de um bom planejamento. E, por outro lado, alguns ambientes que podem ser mais delicados, como o quarto, a sala de estar, é importante também que a gente opte por materiais mais suaves e confortáveis, pisos de madeira, diferentemente das áreas externas, que pede um piso mais rústico, que seja antiderrapante e que traga segurança também dentro e fora da residência. Já a estética, ela vai desempenhar um papel crucial na seleção desses materiais. Então, ela tem que estar alinhada com a visão estética do projeto, e aí nós também podemos utilizar o mármore, o vidro, até para criar uma sensação de sofisticação, e a madeira e até mesmo tecidos naturais que podem trazer uma atmosfera mais acolhedora e rústica. E nos dias de hoje nós também temos a influência da natureza dentro de casa. Então vem crescendo cada vez mais a necessidade ou a procura das pessoas por vegetação, por deixar o clima da casa muito mais aconchegante com a inserção de plantas em diversos lugares. Então, até hoje, no banheiro, a gente consegue colocar plantas que são para lugares que tem sombra, que podem utilizar pouca água, enfim. Hoje nós temos uma gama de plantas que se afinizam com todos os ambientes da casa. Outra questão que se afiniza também com, né, os ambientes da cozinha e o banheiro já são as funcionalidades. Então, são ambientes que eu preciso ter uma facilidade de executar as atividades do cotidiano. Então, é importante que a resistência à umidade ela seja essencial, e materiais como azulejo, o porcelanato e até mesmo o aço inoxidável, eles sejam utilizados com mais frequência,
Mas é importante também lembrar sempre o cliente que ele precisa saber manter esses materiais sempre bem higienizados, tem a forma correta de fazer essa higienização, e os produtos também para que esses materiais não desgastem em curto prazo. Então, é muito importante, se a gente puder trazer essa orientação até para as pessoas que trabalham dentro daquela casa ou vão estar fazendo esse processo de higienização, que eles tomem muito cuidado com o tipo de produto que vai ser utilizado, para que esse material sempre mantenha a sua vitalidade. E já em ambientes que propiciem o isolamento acústico, como as salas, é importante que a gente possa trazer alternativas para poder manter, né, a absorção do som. Então, como tapete, painéis acústicos, e nós temos hoje no mercado uma gama de materiais, desde o isopor até a própria madeira. Enfim, nós temos muitos materiais hoje, como os polímeros também, que acabam barateando essas placas e trazendo esse conforto acústico. E a sustentabilidade também é uma consideração crescente, né, na seleção dos materiais. Com a consciência ambiental, ela se torna mais relevante, e muitos designers e arquitetos hoje, eles optam por materiais ecologicamente sustentáveis, como a madeira certificada pelo FSC, e revestimentos de piso reciclados e tinta à base de água. Então, essa abordagem não reduz somente o impacto ambiental, mas também acaba agregando valor ao projeto. E para o arquiteto e para o designer, isso também acaba sendo uma carta de visita sobre o seu estilo e sobre a sua preocupação com o meio ambiente, fazendo com que ele se torne um profissional diferenciado no mercado, até porque ele tem essas influências e ele coloca em prática realmente essa questão da consciência sustentável. Outra questão é a segurança da seleção desses materiais. Então, alguns materiais eles também podem apresentar alguns riscos à saúde, de acordo com algumas alergias que os clientes podem ter. Então, é importante que a gente também faça o diagnóstico do perfil do cliente de acordo com essa questão. Se ele tem algum tipo de alergia, se ele tem algum tipo de doença respiratória. E é importante também escolher materiais que não tenham produtos químicos tóxicos ou substâncias que podem desencadear futuras alergias ou piorar quadros alérgicos. É importante, então, que esses materiais sejam seguros para todos que ocupem essa residência também, e que seja de fácil manutenção. Então, os materiais que requerem uma manutenção constante, como a limpeza frequente ou tratamentos especiais, eles podem não ser adequados para o projeto residencial em si. Então, a escolha de materiais de baixa manutenção faz com que a gente possa economizar tempo e recursos a longo prazo. E para quem tem um dia a dia mais corrido, ou hoje em dia que todas as pessoas da casa muitas vezes já, né, acabam tendo uma vida profissional muito desgastante, ou com períodos longos, enfim, hoje em dia todo mundo tem muitas atividades durante o dia, até para que não seja uma perda de tempo em relação à manutenção da própria casa. É importante sim que a gente escolha materiais que tragam essa facilidade. E essa seleção de materiais, principalmente quando nós pensamos no interiores, ela precisa abranger os acabamentos de parede, móveis, tecidos, a iluminação e os acessórios, que geralmente são as decorações da casa. Então, essa harmonização de todos esses elementos, elas acabam trazendo para a gente um ambiente mais atraente, mais coeso e elegante. E, além disso, isso contribui para a eficiência energética do espaço, e o uso de isolamento adequado, como janelas eficientes, materiais que retêm ou refletem o calor, também podem reduzir os custos, como as contas de eletricidade, ou a questão de ter que utilizar um aquecedor ou um ar-condicionado, o próprio ventilador. Então, com isso, eu também consigo tornar o ambiente mais confortável e econômico. E aí, como nós fazemos, então, o estudo sobre a escolha do material? Então, além de entender o cotidiano, fazer aquele diagnóstico do perfil do cliente, é importante ressaltar também, muitas vezes, essa questão da impermeabilidade. Então, uma manta térmica para o telhado, até para que eu possa fazer um acabamento sem gerar as infiltrações futuras, e isso também acaba agregando valor e conforto para os moradores. Então, por exemplo, o azulejo, ele é um dos revestimentos mais antigos e mais
conhecidos, né? Quando a gente pensa em revestimento, muitas vezes a primeira palavra que vem na nossa cabeça realmente é o azulejo, até porque ele tem uma gama de definições e tipos de texturas e produtos, matérias-primas que podem criar com criatividade e também com funcionalidade, com a questão de ajudar o perfil econômico daquele material. Então, nós temos de cerâmica, porcelana, tijolo, de vinil, e ele também pode ser utilizado como uma soleira de mármore. Então, os tradicionais azulejos, eles já podem ser substituídos por modelos mais modernos e criativos, que têm uma cor mais vibrante, que muitas vezes têm uma tridimensionalidade, ou eles têm um aspecto mais vivo, tem um aspecto mais espelhado. Hoje, até a pintura desse material, ela é muito mais chamativa e tem uma durabilidade maior, até por conta, né, desse estudo sobre as propriedades químicas que vão sendo empregadas nesse produto. Então, é possível encontrar azulejos para todos os gostos e que se adaptem também a projetos mais variados. Hoje nós temos, né, um braço aí do azulejo, que são as pastilhas, e que são um dos acabamentos que vem ganhando bastante espaço no mercado de uns 10, 15 anos para cá. Ele vem sendo bem difundido e ele também traz um aspecto bem interessante de tridimensionalidade, traz um aspecto de profundidade, né, de aumentar o ambiente. E ele tem um objetivo muito parecido com o do azulejo, que é proteger, né, a parede e evitar infiltrações, mas a principal diferença é justamente o tamanho, né, das suas peças. Então, as pastilhas, elas vão medir de 2 a 5 centímetros. Aí são considerados pastilhas. Quando ela tem uma dimensão maior, ela passa a ser um azulejo. Então, aqueles revestimentos pequenos, bem coloridos, eles podem dar um toque diferente naquele ambiente e também podem ser confeccionadas a partir da cerâmica, da porcelana ou do vidro. A cerâmica, ela acaba sendo uma matéria-prima dos acabamentos que tem um bom fator econômico interessante, né, e viável para todos os bolsos, e ela também acaba sendo, em comparação ao porcelanato, uma opção mais barata. E ela acaba sendo um material muito bom em relação à impermeabilidade, e ela é fácil de limpar, sendo uma boa opção também para quem quer ganhar tempo com limpeza e quer economizar até para poder fazer outras melhorias dentro da sua própria casa. Então, ela acaba sendo uma peça funcional e prática. E ela tem um aspecto também que chega a ser mais próximo do rústico, as peças precisam ser instaladas com espaçamento maior entre elas, e o resultado é que ela deixa o rejunte mais aparente. Então, isso vai muito de gosto, de preferência até do próprio cliente. Então, tem muitas peças que se tornam muito bonitas até por conta desse rejunte aparente, diferente do porcelanato, que já é uma opção onde geralmente nós temos aquela junta seca, que é quando as peças ficam bem próximas uma da outra, e ele traz um ar de mais sofisticação para o ambiente. Essas peças são em maior dimensões e elas têm que ser instaladas uma bem próxima da outra, fazendo com que o rejunte praticamente nem apareça. Muitas vezes ela pode vir tanto do brilhoso até o fosco, e hoje em dia ela está disponível em diversas cores. E uma boa dica é optar por um porcelanato mais escuro para os lugares de grande circulação de pessoas, até por conta do desgaste, a questão do encardir o piso, e o material ele acaba manchando também com mais facilidade. Então, a forma de limpar um porcelanato acaba sendo bem diferente da limpeza com a cerâmica. É importante que a pessoa tenha essa noção de como deve ser feita, então, essa limpeza para que o material não manche. E a madeira, que vem sendo um dos materiais mais clássicos na construção e também sustentáveis, acaba sendo charmoso, até porque mistura elegância com o acabamento mais rústico, e é importante também que a gente saiba a qualidade e a origem dessa madeira. E dependendo do cômodo onde ela vai estar instalada, pode ser necessário fazer uma impermeabilização para que essa madeira dure mais tempo, não venha a sofrer com tantos desgastes por conta do clima, e também tomando muito cuidado com as questões de fungos, cupins, dependendo de como essa madeira foi instalada ou da origem que ela, né, chega na residência do cliente.
Um item que a gente preza bastante na hora que nós pensamos, né, sobre projeto de residência é sempre trazer o aspecto da qualidade como um item que deve ser priorizado. E que não é um item, eu estou gastando muito, eu estou investindo. Nós sempre temos que trazer esse olhar para o cliente de investimento e não de gasto, para que ele entenda que a longo prazo, investir num bom material é uma economia muito grande que ele vai estar fazendo e um investimento que para ele muitas vezes não vai ter preço, ainda mais dependendo, né, dessas questões de inflações como a gente acaba vivendo nos dias atuais também. Então é importante sempre deixar claro, olha, optar pelo item mais barato, nem sempre eu vou conseguir manter uma boa qualidade. Então é importante sempre deixar isso bem claro para o nosso cliente, até para que ele não se sinta enganado. E além desses acabamentos serem um dos itens mais caros da obra, a durabilidade dele é muito importante. Então, o material de uma boa qualidade, ele vai ser executado dentro da obra de uma forma mais fácil, mais rápido, até na sua aplicação, e ele acaba nos ajudando a evitar um desperdício e gastos extras com a mão de obra. Depois que esses materiais são instalados, a qualidade desse material vai determinar essa durabilidade, a sua aparência e a forma que ele é higienizado também. E às vezes, quando a gente compra o item de baixa qualidade, a gente tem grandes chances que ele se deteriore ou que eu tenha que fazer reformas na minha casa de forma mais constante. Então, é aquela história do barato sair mais caro, né? Então, prezar pela qualidade, escolher itens de acabamentos que realmente tenham marcas conhecidas, que eu consiga trazer informações pertinentes para o meu cliente e que seja aprovado por outros profissionais, é importante para que esse cliente também se sinta na mão de uma pessoa que realmente entende de materiais, que entende daquilo que está propondo como projeto, e para que ele se sinta sendo bem assessorado por nós, por essas questões de deixar todas as informações relacionadas a preço, qualidade, funcionalidade, a durabilidade, bem clara, para que ele tenha esse entendimento, mesmo que ele não seja dessa área técnica. E tomar muitas atenções com as questões de medidas. Então, acertar na medida desses materiais de acabamento, ele pode ser de uma forma muito simples. Nós temos hoje várias formas de fazer essa contabilização, temos aplicativo que nos ajuda também. Então, a regra é bem básica. Em caso de medidas de paredes, tem que medir a largura e a altura daquele ambiente, multiplicado pelos dois valores para obter a área em metro quadrado. E para os pisos, nós precisamos multiplicar a largura pelo comprimento. E basta somar as áreas de cada parede ou cada piso, e aí nós teremos a área de metragem total necessária para o revestimento. Sempre acrescentando 10% de material extra, até porque pode ocorrer uma perda. E uma observação muito importante relacionada a esse item é não só relacionada à perda, mas se nós comprarmos um material de construção, que seja um azulejo, ou seja, um piso, eles têm um processo na sua confecção que se chama queima. E durante esse processo, mesmo que seja o mesmo piso, o lote ele sempre vai ter uma coloração diferente, de acordo com a quantidade que está sendo queimada ao mesmo tempo. Então, quando eu compro uma caixa de piso, a coloração dela é idêntica. Porém, se eu for daqui a uma semana na loja comprar o mesmo tipo de piso, a hora que eu fizer a instalação, eu vou conseguir enxergar a diferença de coloração. Mesmo sendo a mesma cor, mesmo sendo o mesmo fabricante, mesmo sendo o mesmo item, tá? Até por conta que não tem como controlar essa coloração na hora da queima. As cores elas ficam próximas, mas nunca iguais. Então sempre tem que comprar um material extra, até para fazer algum tipo de manutenção futura. Outro item importante é, ao comprar louças e metais, também tem que pensar no tamanho do banheiro, ou da cozinha, qual é a cuba que eles vão ser instalados, ou a pia. Então, muitas vezes, uma pia muito grande, ela pode ser muito bonita na vitrine, ou numa loja, ou dentro de um apartamento. Porém, ela pode se tornar desproporcional em outro ambiente. Então, se eu utilizar a torneira, aliás, da pia da cozinha, se eu pegar essa mesma torneira e colocar na pia do banheiro,
não vai condizer com aquele ambiente e nem com as necessidades e funcionalidades que aquele objeto me traz. Então, essa dica também vale muito para os itens de decoração. Muitas vezes nós vemos algum quadro ou um vaso que chama muito a nossa atenção, né, em alguma exposição, e ao levar para casa ou colocar na casa do cliente, a gente percebe que ele acaba desequilibrando aquele ambiente ou sendo desarmônico. Então é importante que todas as dimensões dos itens que são empregados dentro de um ambiente, eles tenham que conversar entre si e eles precisam se adequar às suas próprias dimensões para que um não atrapalhe o outro ou para que não atrapalhe a circulação ou para que não se torne algo que ao invés de ser bonito, de apreciar, acabe se tornando o item que as pessoas acaba gerando nas pessoas algo como um estranhamento, né? Então é sempre importante a gente comprar algo proporcional e verificar qual o espaço onde vai ser instalado. Já falando de mobiliário e acessórios, eles também desempenham um papel fundamental na nossa vida do cotidiano. Eles não apenas são funcionais, mas também têm um impacto significativo no estilo e na estética, né, dos nossos espaços. Então, ao longo dos anos, o design e a funcionalidade trouxe uma evolução desses itens de maneira bem surpreendente, que mexe muito com as questões históricas que a gente, né, vem vivenciando no decorrer dos tempos, e também reflete a mudança na sociedade e a tecnologia que hoje ela é empregada e que traz também as preferências estéticas de cada região ou de uma nação. Outro item que é importante é sempre fazer o detalhamento das peças que vão ser instaladas, seja em qual ambiente for. Então, o mobiliário ele abrange uma ampla gama de estilos de materiais. Hoje em dia, nós estamos vivendo a era contemporânea, como nós vimos nas últimas aulas, né? Onde o que é prioridade? É a funcionalidade, a estética e a sustentabilidade. Então, o design de móveis, ele acaba incorporando esses princípios, hoje em dia, até mais do minimalismo. Então, vendo o resultado final dessa peça, como nós vemos aqui com essas setas, a gente consegue perceber que são linhas mais retas, a gente não percebe sinuosidade ou uma decoração mais detalhada, como o talhamento, né, como havia muita expansão em alguns séculos atrás. Hoje em dia, o mais é menos, né? Então é importante a gente perceber que até por conta dos valores, né, que os materiais acabaram tendo com o passar do tempo, as peças elas têm uma facilidade de encaixe e uma variedade também de possibilidade de espaços, né? Então as linhas retas, mobiliários que sejam mais retangulares, que sejam menores ou que tenham uma funcionalidade muito mais abrangente, que seja multifuncional, ele acaba se tornando muito mais interessante. E a sustentabilidade em relação aos materiais reciclados é justamente vindo com a preocupação com o meio ambiente e pela necessidade mesmo que nós temos hoje de ter essa conscientização, até por conta que estamos vivendo, né, vivenciando, aliás, diversos desastres ambientais em diversos locais do mundo ou de cidades até próximas a gente. Então, é interessante que a gente opte por esses materiais sustentáveis cada vez mais, que nós procuremos estudar sobre esses materiais, até para entender a sua aplicabilidade, como a madeira certificada, o plástico reciclado, e a reutilização também, ressignificar aquele material na hora de fazer uma restauração ou de trazer aquela lembrança familiar ou um item que o ente querido deixou para nós, para que a gente possa sempre trazer aí uma reutilização. E aqui temos alguns exemplos dos pallets, que são muito difundidos e já faz um bom tempo, mas eles continuam ganhando espaço no mercado, até porque a variedade de uso com criatividade ela é muito grande, e ao invés de descartar esses materiais, esses objetos, eles acabaram criando bastante popularidade, né, entre essas questões relacionadas a mobiliário ou até mesmo como itens de jardinagem, e eles acabam se tornando peças únicas e ecológicas. Outro item que é bem importante também é a tecnologia e um mobiliário inteligente. Então,
Cada vez mais nós vemos que sentar no sofá deixou de ser apenas para assistir algo na TV. Hoje nós podemos carregar os nossos celulares, nós podemos colocar ali o nosso copo sem que ele estrague o braço do sofá. Nós também temos as almofadas retráteis, nós temos os pés do sofá que ele também pode ser inclinável, ou ele também pode ser retrátil. Esse sofá ele pode se tornar uma cama, ele pode se tornar um item mais aconchegante e ele também pode ser super elegante, né? Então, a tecnologia acabou trazendo uma evolução do mobiliário, fazendo com que ele traga cada vez mais conforto e nos ajude nas atividades do cotidiano, até para se adaptar às nossas necessidades. Então, esses sofás que têm essas portas USB integradas, as mesas com carregamento sem fio, luzes controladas pelos aplicativos de celulares. Então, olha como a tecnologia vem transformando não só o material de mobiliário moderno, mas também as nossas atividades cotidianas. Isso acaba se tornando, né, alguns acessórios para complementar o estilo. Então, além desse mobiliário, nós temos itens de decoração e que podem trazer um afago à nossa personalidade, dar um destaque para a nossa forma de pensar, de viver e de se expressar, a nossa filosofia de vida como ser humano, e que também emprega essa valorização da cor e a textura dos itens nos espaços. Então, é muito importante a gente perceber que até a evolução do tapete, da almofada, ela também tem uma ressignificância muito grande, até daqueles tapetes com muitos elementos orgânicos, ornamentais, e hoje em dia que nós optamos também por tapetes de cor única, mas com uma textura um pouco mais confortável, que seja mais aconchegante, que propicie uma sensação de maciez e de conforto muito maior. E o tapete, no decorrer da evolução humana, ele sempre foi uma proposta para conforto, estilo e até, muitas vezes, a soberania de um povo. Então, eles vêm com uma variedade de cores e padrões, mas eles permitem que as pessoas personalizem os seus ambientes de acordo com as suas preferências. Outro item importante seria os quadros, né? Então, ou espelhar essa beleza dos quadros na parede ou nas portas, como nós vemos aqui. Nós temos um hall de apartamento, nós temos uma parede única dentro de um ambiente, ou um espaço que eu quero trazer um destaque. Então, a arte da parede, ela também acaba sendo uma maneira muito eficiente de deixar esse ambiente com um visual muito mais arrojado e chamativo, trazer uma valorização para aquele espaço. E é importante que hoje nós temos, né, uma gama de estilos artísticos, então desde pinturas mais clássicas até uma pintura abstrata, ela pode transformar essa parede comum para uma tela de expressão. E isso também vem sendo muito aceito no mercado e também sendo muito difundido até pelos próprios clientes, algo que virou um objeto de desejo e que valoriza muito o projeto, fazendo com que cada casa, cada projeto seja único. Outro item importante também é a iluminação decorativa, até para criar uma atmosfera de destaque, né, dos ambientes, trazendo lustres ou luminárias que façam com que nós temos um potencial de satisfação em perceber, em estar naquele ambiente, através da sensação que essa luminária nos traz. E isso vem também trazendo uma inovação. Permite que os acessórios de iluminação se tornem também um destaque por si só. E o mobiliário e os acessórios, eles acabam tendo esse papel crucial na criação de espaços funcionais e, esteticamente falando, agradáveis. Essa evolução ao longo dos séculos reflete a mudança cultural, tecnológica, estilística e que moldaram a nossa sociedade. Então, hoje nós vivemos uma era que o design de móveis é muito mais diversificado e que as opções elas atendem também uma diversa gama de gostos e necessidades. É importante que a gente consiga preservar e manter essa diversidade de opções, valorizando também todas as pessoas, as suas culturas, a sua etnia, o lugar da onde ela vem, ou da onde ela pertence, ou da onde ela se sente bem.
E aqui nessa iluminação decorativa, nós percebemos que muitas vezes pode ser uma iluminação mais indireta ou mais difusa para trazer o conforto. E o que é a iluminação difusa? Quando ela é mais concentrada em um determinado ponto do ambiente, até porque aqui ela quer trazer esse destaque. Então, por exemplo, nesses abajures, a gente consegue perceber que eles estão trazendo um destaque para o quadro e trazendo um destaque também para o sofá. Diferentemente desse outro ambiente, onde eu tenho essa iluminação mais direta, muito mais forte, mas para que as pessoas possam se alimentar e ver a vivacidade das cores ali no momento da refeição e se sentirem também muito mais acordadas, mais vivas. E a iluminação residencial, ela vai desempenhar o papel essencial na nossa vida cotidiana, muito mais sobre iluminar os espaços, para que a gente também traga destaques sobre itens daquela casa que as pessoas querem trazer referência a si mesmas. E assim a gente consegue criar uma atmosfera que agrega o conforto, a estética, sem deixar de garantir a segurança e facilita também a realização das atividades diárias, como cozinhar, ler, trabalhar, para assim evitar os acidentes e os desconfortos. Então, essa escolha cuidadosa da luminária e qual também é o intuito, né, daquela iluminação, isso faz com que a gente possa prever a intensidade de luz, a tonalidade, e isso também transforma o ambiente, trazendo um acolhimento maior, trazendo uma valorização das cores, deixando elas mais vibrantes, dependendo da ocasião, e isso também acaba contribuindo para o bem-estar emocional e de qualidade de vida do nosso cliente. Então, a função prática dessas funcionárias, dessas luminárias, aliás, desculpe, elas podem servir como elementos decorativos e que destacam o design de interiores. Ela enfatiza a beleza e o estilo pessoal, como lustres, arandelas, abajur, e isso pode valorizar os destaques arquitetônicos e criando uma identidade única no ambiente. Outro item que é importante é essa transição das fontes de luzes. Então, nós saímos das lâmpadas incandescentes, hoje utilizamos lâmpadas de LED, aliás, e essas lâmpadas, elas são muito mais econômicas e elas proporcionam uma iluminação muito mais eficaz. Então, é importante que a gente perceba que através dessas mudanças, nós temos 3 tipos de iluminação hoje, que é a iluminação geral, que ela acaba fornecendo a base de luz de um único espaço, e ela é composta por luminárias no teto, como lustres, plafons ou luminárias embutidas. Essa iluminação, ela gera uma atmosfera uniforme e permite que você veja e circule pelo ambiente com mais facilidade. Já a iluminação de tarefa, ela é muito mais focada, até porque ela é voltada para atividades específicas, como ler, cozinhar, trabalhar em cima de uma mesa. E essas luminárias de parede ajustáveis ou de mesa ou de piso, elas são também direcionáveis aonde eu estou fazendo algum tipo de atividade. Então, ela é muito mais focada e intensa para garantir que a gente tenha luz suficiente aonde nós precisamos desempenhar algo. E a iluminação de destaque, que é utilizada para realçar características específicas de um espaço, como nós vemos marcados aqui com esses círculos vermelhos, e eles também acabam fazendo com que essa iluminação ela adicione profundidade e traga um interesse visual ao ambiente. E para a gente finalizar hoje, nós temos o planejamento de iluminação residencial, que são os pontos principais. Então, para fazer esse planejamento, né, de planta iluminativa, é importante que nós saibamos a função do espaço. Então, é importante saber, para cozinhar, eu preciso de uma iluminação de tarefa eficaz, eu preciso de uma sala de estar que também se beneficie dessa iluminação geral, ou de tarefa, ou de destaque. Então, dependendo do que for ocorrer naquele ambiente, eu consigo destinar um tipo de iluminação apropriada. Depois nós temos a questão da estética das luminárias e como elas impactam, né, a aparência, né, geral do espaço, elas acabam agregando valor e complementando dentro do ambiente.
Nós temos os sistemas de controle, que são os dimmers, temporizadores, sistema de automação para ajustar a intensidade da cor e da luz conforme as necessidades, a eficiência energética, que é a opção de lâmpadas ou luminárias de LED para maior eficiência e vida útil, reduzindo assim o consumo de energia, né, a longo prazo, e a importância da iluminação residencial, que é adequar o uso da iluminação para poder fazer qualquer tipo de atividade, melhorando o conforto e a funcionalidade desses espaços, impactando positivamente na qualidade de vida. Pontos sobre a tecnologia e a automação vai desde o conforto e a comodidade, passando pela eficiência energética também, reduzindo o impacto ambiental, trazendo mais segurança, como câmeras, sensores e alarmes que aumentam a segurança e oferecem uma notificação de tempo real sobre eventos suspeitos. A questão da acessibilidade, então, isso também facilita o controle de dispositivos para pessoas com mobilidade reduzida ou deficiências, proporcionando mais independência. E o entretenimento. Então, esses sistemas que possuem áudio, vídeo, eles criam experiências imersivas, personalizadas para filmes, jogos, música. E o surgimento dessa automação foi justamente em meados de 1970 e 80, quando sistemas simples de controle foram desenvolvidos para monitorar e ajustar a iluminação e a temperatura em residências. Mas nos anos 2000 foi quando ela ganhou muito mais força e se tornou mais acessível e popular, até por conta da conectividade com a internet, a globalização. Desde então, a automação residencial ela evoluiu rapidamente, como nós vemos aqui. Né? Nós temos hoje o sensor de chuva, um portão automático, a câmera de monitoramento, a trava eletrônica, controle de iluminação, controle de aquecimento do piso, smart da geladeira, a central de alarmes, um ar-condicionado automatizado, automação da luz ambiente, o home theater, a Smart TV e o sensor de presença. Então, para a gente fechar a nossa aula de hoje, é sempre muito importante que nós pensemos em todos esses itens para que nós possamos fazer um projeto que tenha excelentes materiais e um bom nível de acabamento, até para que esse projeto ele seja difundido pelo cliente para mais pessoas, para que nos traga também mais clientes. Por hoje eu fico por aqui e muito obrigada.